Salmo 73, do verso 1 ao 8, por favor. Glória a Deus. Boa noite, minha esposa. Algo que o Senhor trouxe no meu coração, para nós meditarmos na palavra do Senhor nessa noite. Todos acharam? Amém. Amém. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos do coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja do soberbo, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há perco na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalho com outra gente, nem são afligidos com os outros homens. Pelo que a soberba o cerca com um colar, veste de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, supera a bondade, as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente, opressão, fala arrogantemente. Até aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, eu venho a Ti, Senhor, nessa noite, pedir ao Senhor mais uma vez, fala conosco, meu Pai. Fala, meu Pai, que a Tua igreja nessa noite, precisamos, papai, ouvir a Tua voz nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Podemos assentar, meus irmãos? Meus irmãos, aqui nós encontramos um homem, o qual ele, na sua caminhada, na sua trajetória, ele se desvia por uns minutos, ele se desvia por um tempo, os seus pensamentos. E trazendo para nós, hoje, em qual tempo que nós estamos vivendo, muitas das vezes os nossos pensamentos também se desviam ao ver, muitas das vezes, a prosperidade do ímpio, a prosperidade das pessoas que muitas das vezes não servem a Jesus Cristo, não conhecem a Cristo. E muitas das vezes, por nós nos encontrarmos fracos, às vezes nós até imaginamos por que o ímpio, as pessoas que às vezes não temem a Cristo, prosperam. E muitas das vezes, passamos por tanto aperto nas nossas vidas, passamos por tanto aflições, e aquele ímpio, aquele que não teme a Deus, não passa. Nós não vemos tanto aperto na vida dessas pessoas. E aqui, Asaf, ele se deparou com essa situação de ver a prosperidade dos ímpios, o qual ele se encontrava vendo tudo acontecer. E ele, naquele momento, ele se deparou com um questionamento nos seus pensamentos. E muitas das vezes, eu e você, nós questionamos muitas das vezes a Deus o porquê dessa situação, o qual eu estou enfrentando. Muitas das vezes, nós olhamos de um lado, olhamos do outro, parece que nós que servimos a Cristo, parece que tudo dá errado nas nossas vidas. Parece que tudo há uma dificuldade tremenda para nós que servimos a Deus. Mas nós sabemos que é tudo para nos tirar do céu, para nos tirar da presença do Senhor. Porque o nosso inimigo,
ele tem tentado, em todos os momentos, nos afastarmos da presença do Senhor. E faz muitas das vezes que nós olhamos para o mundo, olhamos para a situação o qual encontra-se o mundo. Parece que muitas das vezes tem mais alegria do que nós. Parece que há mais prosperidade do que nós mesmos. Mas aí nós olhamos para Cristo, olhamos para as promessas o qual Ele nos prometeu. Ele diz: filhinhos, no mundo tereis aflições e tereis luta, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo e você também vai vencer. Nós temos que crer na promessa de Jesus Cristo, porque vivemos num mundo onde o inimigo ele tem tentado parar eu e você na caminhada. Ele tem tentado nos desviar o nosso foco, que é a eternidade. E aí onde ele coloca tantas coisas, às vezes no nosso caminho, parece ser bom, parece que há algo bom nessa terra, mas nós sabemos que isso aqui não tem nada de bom. Tudo isso aqui é passageiro. A prosperidade qual o ímpio tem é passageira, porque a maior prosperidade é um dia nós estarmos com Cristo, é um dia estar na eternidade, porque aqui a Bíblia diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntais no céu, onde a traça e a ferrugem não consome. Então eu e você, como cristão, devemos olhar para Jesus, olharmos o que Jesus nos prometeu, que é uma vida eterna, que é um lugar de descanso. Não que nós não teremos lutas nessa terra, não que nós não teremos dificuldade, mas se Jesus está conosco, se Jesus está comigo e está contigo, a luta vai passar, a dificuldade qual enfrentamos, ela vai ter um fim, porque Jesus está conosco. Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Mas aqui um homem, ele se deparou com essa situação, ele se deparou olhando de um lado, e muitas das vezes nós cristãos olhamos para um lado, paramos o foco de olhar para Jesus e olhamos para os lados, e se nós ficarmos olhando somente para um lado, nós vamos muitas das vezes os nossos pensamentos desviar da promessa do Senhor. E é um tempo difícil, porque nós vemos o mundo aí caminha a passo largo, caminha desviando do propósito que é a eternidade. E nós como cristãos, nós temos que olhar para Jesus. Se nós olhar para um lado, olhar para o outro, nós vamos desviar o nosso pensamento de Jesus. Nós não podemos desviar os nossos pensamentos na eternidade. É verdade. Porque o lugar que Jesus foi preparar, meus irmãos, é algo extraordinário. E Satanás, ele tem tentado tirar as pessoas do foco, que é Jesus Cristo. Hoje, nós estamos vendo quantas pessoas que outrora estavam no nosso meio, outrora estavam servindo a Cristo, mas desviou o pensamento, desviou-se da presença do Senhor e se afastou da verdade que é Jesus Cristo. Eu e você, meus irmãos, temos que olhar para Jesus, porque esse mundo não tem mais jeito. Esse mundo não há esperança. Quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não há socorro. O nosso socorro só vem do Senhor Jesus. Aleluia. A solução para mim e para você é Jesus. Não é no presidente, não é no governador. A nossa solução, a nossa esperança somente há em Jesus. Aleluia. O mundo não tem mais jeito, meus irmãos. A humanidade, elas estão fechando seus olhos para o mundo, estão olhando para as coisas dessa terra.
estão olhando para as coisas que são passageiras. Não, meus irmãos, eu e você que conhecemos a Jesus, eu e você que já experimentamos esse amor tão grande de Jesus, temos que olhar para Jesus, temos que olhar para a eternidade, porque a eternidade nos aguarda. Mas aqui Asaf, ele olha para a situação dele, a qual ele estava vivendo. Ele estava vivendo um momento difícil, mas ele começa a olhar, depois ele olha para a prosperidade dos ímpios, ele quase se desviou do seu propósito, e muitas das vezes nós quase nos desviamos do propósito que Jesus tem para nós. Eu falo para você, nós temos que firmar nossos passos em Jesus Cristo. Temos que olhar para Jesus. No Nordeste, quem é do Nordeste sabe, o animal, ele tem uma fenda que tampa os lados para que possa olhar só para a frente. Nós temos que somente olhar para a frente. Se nós olhar para o lado, se nós olhar para o outro, se nós olhar o problema que estão vivendo, nós certamente vamos fracassar, certamente nós vamos morrer espiritualmente. E nós vemos que a humanidade tem morrido espiritualmente, tem se afastado da presença do Senhor, tem voltado para o Egito, para o lugar onde que outrora nós estávamos. Nós vivíamos no pecado, nós vivíamos no mundo onde o pecado fazia parte das nossas vidas, mas hoje nós somos diferentes. Temos Jesus Cristo que nos libertou, que nos transformou do pecado. Jesus nos trouxe para a vida e nos prometeu uma vida eterna, uma vida incorruptível, que é a eternidade. É um lugar que nós temos que ir para lá, porque triste será a humanidade que não subir para o céu. Temos que olhar somente para Jesus. Se nós olharmos para esse mundo, se nós olharmos para a situação que se encontra esse mundo, nós certamente vamos desviar do propósito ao qual nós fomos chamados. Jesus nos chamou, Jesus nos pagou um preço alto pela minha e pela sua salvação. E foi um preço tremendo, meus irmãos. Foi um preço de sangue. Um preço muito alto que o homem não pode pagar. O dinheiro do mundo inteiro não podia pagar. Mas Jesus Cristo o pagou. Ele pagou um preço muito alto pela minha e pela sua salvação. E o nosso adversário, ele tem tentado lutar dia e noite sem parar para tirar eu e você da presença do Senhor. E quase tirou aqui Asaf, um grande exemplo. Asaf era um regente do coral, um homem que cantava, um homem que louvava ao Senhor. Mas se nós olharmos do lado, nós vamos fracassar. E aqui ele chegou ao ponto de olhar e ver a prosperidade do ímpio. Ele vê o ímpio se alegrando, os homens que estavam do lado, olhando de um lado para o outro. Ele teve inveja dos ímpios. Ele teve inveja da prosperidade do qual as pessoas viviam no mundo. E quantos têm tentado olhar para trás, têm tentado olhar de um lado para outro. Nós devemos olhar somente para Jesus, porque só em Jesus há salvação. As coisas desse mundo, meus irmãos, são passageiras. A luta que você enfrenta hoje, ela vai passar. A tribulação que você enfrenta hoje, ela vai ter um fim. Porque Jesus está contigo na caminhada. Muitas das vezes você acha que você está sozinho. Não, você não está sozinho. Jesus está do teu lado.
Basta somente você clamar a Deus por socorro. Ele está pronto para te ouvir. Está pronto para me ouvir. Porque se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Eu tenho enfrentado luta após luta na minha caminhada. Mas eu digo para mim mesmo: para onde eu irei? Porque só Jesus tem a vida eterna. Amém. Se só Jesus pode me salvar, voltar para o mundo, não posso voltar para o mundo. Do mundo eu saí. Eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que olhar para a eternidade. Você tem que olhar para a eternidade. Porque o céu nos aguarda. Jesus está nos aguardando para quando eu chegar e você chegar lá em cima, Ele dirá: vinde a mim, bendito do meu Pai. Nós temos uma promessa. Ele prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fez uma promessa para mim e para você. O homem promete e falha, mas Jesus não falha nas suas promessas. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E para Ele cumprir a sua promessa, você tem que estar debaixo das mãos do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Não saia da promessa qual Ele prometeu para você. E quantos têm saído da promessa? Muitos falam: Jesus não cumpriu a sua promessa. Mas por que Jesus não cumpriu a promessa? Porque você saiu da direção a qual Ele chamou. Jesus te chamou. Jesus te resgatou ali do mundo. Jesus nos prometeu uma salvação. Jesus nos prometeu uma vida eterna. Eu e você precisamos olhar para Jesus. Não deixe que o mundo o leve de volta, não. Não deixe que a circunstância dessa vida